Então, uma vez que a gente já fez essa parte de análise das métricas recentes dos últimos 30 dias, e a gente tem em mãos aqui nossas médias, enfim, em relação a essas métricas, a gente vai agora trabalhar em cima de melhorar cada uma das etapas do funil. A primeira que a gente vai falar aqui é da efetividade dos anúncios, né? Como eu falei, a gente precisa manter esse CTR acima de 1,5. E aí, alguns pontos que a gente precisa, que a gente pode fazer, algumas boas práticas que a gente pode fazer para conseguir atingir esse objetivo. O primeiro é analisar os criativos antigos que venderam bem e identificar padrões que se repetem entre eles. Então, muitas vezes a gente acaba não parando para fazer essa análise e não percebe que, cara, talvez em todos os criativos que performaram bem, que venderam bem, alguma coisa específica você fez em todos eles. E aí é interessante que você repita esse padrão. Achei um padrão aqui, beleza. É o vídeo gravado de tal forma, então eu vou começar a gravar assim. Eu estou usando tal roupa, enfim. Então todos esses pontos assim que você identificar em comum entre esses criativos, você pode começar a fazer de forma intencional nos novos criativos que você vai fazer. Então, ponto 1 é esse. O segundo ponto é produzir novos criativos e anúncios semanalmente. Novos criativos e anúncios. Novos criativos para anúncios semanalmente. E eu recomendo que você crie o hábito na sua rotina de botar 2 dias na semana que você vai parar e gravar criativo, fazer criativo estático. Porque muitas vezes a gente sobe alguns e aí esquece eles lá. E aí fica lá rodando eternamente, sem atualizar com novos criativos. E você acaba perdendo muita escala nisso. Então é interessante que você tenha essa rotina. E aí, para te ajudar um pouco na criação desses anúncios, eu criei aqui também enfim, uma lista com 50 modelos de ganchos virais para criativos, para criar anúncios vencedores. Então você pode acessar aqui, só clicar nessa página, você vai abrir aqui. E aí esses templates eles foram especificamente criados, né, para venda de infoprodutos e ele tem uma abordagem direta e centrada em benefícios, desafios, soluções oferecidas pelo seu produto digital. E aí você consegue adaptar ele para seja qual for o produto ou seja qual for o nicho, você consegue usar. Então eu tenho aqui o template e um exemplo embaixo até para facilitar na prática como é que esse template é adaptado. Então você vai ter 50 opções aqui dos mais variados tipos e estilos. Recomendo que você utilize eles, teste como usando esses ganchos aqui no começo dos seus criativos, seja falando, ou seja num estático, usando como headline, enfim. Mas acho que você que tem um pouco de dificuldade nessa parte de copy, isso pode te ajudar bastante a criar esses novos criativos. Beleza? Então, a primeira tarefa basicamente é essa: você criar uma nova leva de criativos. Ponto 1, fazendo análise dos criativos que já venderam bem, que você, caso você já rode tráfego, e usando esses templates de gancho viral que eu disponibilizei aqui pelo Notion. Então, a sua primeira tarefa, digamos assim, desse protocolo é produzir esses novos criativos, beleza? E claro, como eu falei, criando esse hábito, criando essa rotina de 2 vezes na semana, você produzir criativos novos. E aí eu estou falando para você já criar esse hábito, essa rotina, por quê? Porque quando a gente estiver falando, deixa eu só me encontrar aqui. Ah, tá. Porque mesmo que sua verba para anúncio seja limitada no momento, e isso impede um volume maior de testes, porque, é claro, quanto mais criativos você for testar de forma simultânea, mais você vai ter que gastar em anúncio. E por mais que no momento você tenha uma verba limitada e você não consiga testar muita coisa ao mesmo tempo, é, é interessante que você já crie esse hábito. Primeiro, porque você vai, se você for produzindo, você vai armazenando e você alguma hora pode usar aqueles criativos futuramente. E para você já ter esse hábito, né? Esse compromisso semanal de estar produzindo novos criativos, porque quando você for escalar, você vai precisar ter esse volume de forma mais intensa, beleza? Então, basicamente, o assunto, o tema central dessa aula é isso, em relação à efetividade dos seus anúncios. E aí, com esses modelos de gancho e essa análise para identificar padrões entre os criativos que já venderam bem, você vai conseguir melhorar muito o seu resultado em relação a essa etapa. Beleza? Então vamos para a próxima aula.